Está no ar mais uma edição do DTTV Manchetes neste 16 de fevereiro de 2021. A cotação do dólar hoje, comercial 5,37, turismo 5,55. Vamos agora para as manchetes de hoje de alguns dos principais jornais do Brasil. Começamos pelas manchetes do Jornal de Brasília. Congresso disposto a acelerar vacinas. O relator da MP, que flexibiliza o registro de imunizantes, prevê aprovação rápida de regra que dispensa a Anvisa quando já houver aprovação em outros países definidos. Falta de estoques para as picadas. Rio suspende imunização por falta temporária de novas substâncias que só deverão chegar na próxima semana. O mesmo pode ocorrer também em outras cidades. Organização Mundial de Saúde aprova vacina da AstraZeneca. Liberação de produtos da Coreia e da Índia vai beneficiar a entrega ao Brasil. O imunizante é a principal aposta do governo federal para a imunização da população brasileira. Esta é a segunda vacina que adquire a aprovação da OMS. A primeira foi para o imunizante da Pfizer, em parceria com a BioNTech, concedida em dezembro. Média de mortes tem queda no Distrito Federal. Brasília teve 9 óbitos registrados e 738 novos casos nas últimas 24 horas. Mais de 1.500 CNHs foram suspensas. De acordo com o Detran do Distrito Federal, 1.536 motoristas perderam a habilitação por dirigirem sob efeito de álcool. O Detran alerta que dirigir alcoolizado coloca em risco a vida do motorista e também das pessoas ao redor. E agora os destaques do jornal O Sul, do Rio Grande do Sul. Número de vacinados passa de 5 milhões no país e equivale a 2,5% da população brasileira. A vacinação de idosos contra o coronavírus prossegue nesta terça-feira em Porto Alegre. Tribunal de Justiça confirma decisão que negou o pedido para a suspensão das atividades presenciais nas escolas de Porto Alegre. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou sentença que negou a ação popular que pedia a suspensão das atividades presenciais em escolas de Porto Alegre. Governo lança novas regras para tentar baratear o seguro de automóveis e de residências. A partir de 1º de março, as seguradoras terão total liberdade para ofertar aos consumidores combos, ou seja, pacotes de serviços com a combinação de vários tipos de cobertura em uma mesma apólice. Atualmente, isso não é possível. Todos os produtos precisam de aprovação prévia da Superintendência de Seguros Privados. E agora as principais manchetes do jornal Estado de São Paulo. Governo de São Paulo confirma 16 casos de infecção local por variante do vírus. O estado de São Paulo já tem 25 casos da variante da Covid-19 do Amazonas, sendo que 16 deles são de transmissão local. A maior parte está em Araraquara, cidade que decretou lockdown anteontem. Outros prefeitos do interior endureceram também as medidas diante do temor do colapso no sistema de saúde.
9 casos são da capital. Segundo o governo, não há comprovação de que a variante seja mais transmissível ou mais grave. Economista nigeriana assume a Organização Mundial do Comércio. Ela é a primeira mulher a dirigir a Organização Mundial do Comércio e falou em vencer a devastação causada pela Covid-19. Pandemia no Brasil, vamos aos números. Total de mortes, 239.895. Registro de novas mortes até as 20 horas de ontem, 601. Total de testes positivos, 9.865.911. Novos casos detectados em 24 horas até as 20 horas de ontem, 32.216. Total de vacinados no país, 5.285.981. Total de recuperados, 8.805.239. Prefeito de Monte Carmelo, em Minas Gerais, fez live e apelou para que moradores emprestem cilindros de oxigênio. Com alta no número de internados desde o Réveillon, a cidade de Monte Carmelo, município do Triângulo Mineiro, com 48 mil habitantes aproximadamente, está a 500 quilômetros da capital, enfrenta falta de cilindros de oxigênio para o tratamento de pacientes com Covid-19 no hospital da cidade. Diante da crise, o prefeito Paulo Rocha pediu à população, por meio de uma live, que quem tiver cilindros em casa empreste ao governo. A falta do equipamento obrigou o município a transferir para outras cidades 8 pacientes em 2 dias. Com o apoio do Banco Central, cooperativas de crédito ganham mercado. Em um movimento contrário ao dos grandes bancos, que estão fechando agências, as cooperativas de crédito ampliaram a presença física no país durante a pandemia, com o apoio do Banco Central. O BC estabeleceu como meta o aumento da participação das cooperativas no sistema financeiro nacional, dos atuais 10% para 20% até 2022. Destaques de hoje do jornal Estado de Minas. Bolsonaro quer mais armas. Decretos presidenciais para flexibilizar a compra e o uso podem ser barrados no Congresso. Deputados e especialistas dizem que medidas devem aumentar a insegurança no Brasil. Edição de decretos é prerrogativa do presidente da República, ao contrário de projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, ele não precisa do aval do Senado e da Câmara dos Deputados. Decretos do presidente Bolsonaro, sem partido, que facilitam a compra e a posse de armas de fogo no Brasil, têm sido alvos de duras críticas na sociedade civil e também no Congresso. É destaque no jornal Estado de Minas também que o Brasil precisa de mais vacinas. Governadores pressionam o ministro da Saúde em busca de novas doses, enquanto estoques em baixa obrigam capitais, como Rio de Janeiro, a estudar a interrupção da imunização. O Brasil deve ultrapassar hoje as 240 mil mortes pelo coronavírus, com o desafio de ampliar a vacinação em meio à falta de doses e ao aumento de casos e óbitos. Vendas online ajudam até vendedores de queijo em Minas Gerais. O setor sofreu fortes impactos por causa da pandemia e passou por um período de inovação. Se reinventou e a venda online tornou-se uma espécie de estratégia salvadora para garantir a manutenção da atividade. Manchetes do jornal O Tempo.
Triângulo envia doentes para outras regiões de Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado, 94% dos leitos de UTI nos hospitais do Triângulo Norte estão ocupados. PEC propõe cortar salário de servidor durante crises. Proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC emergencial, apresenta alternativas para reduzir gasto da máquina quando o governo estiver com dificuldades financeiras. A maior controvérsia é a redução de salários e de jornada do funcionalismo por um período determinado. Construção civil salvou o emprego. O setor respondeu por metade das 32.717 vagas com carteira assinada em Minas no ano passado. Melhores resultados vieram então do interior. Médicos mineiros fizeram uma denúncia por dia ao Conselho Federal de Medicina em 2020. Do total de queixas, a maior parte, 87%, foi detectada no sistema público. Entre os principais motivos das denúncias estão material de proteção, falta de insumos, exames e medicamentos, falha no processo de triagem, falta de recursos humanos e dificuldade em acesso a leitos. O total de inconformidades relatadas chegou a 1.839 e 225 denúncias, uma por dia em média no período de abril a dezembro do ano passado. Minas acha mutação em 6 pacientes de Manaus, 6 dos 18 pacientes com Covid-19 que foram transferidos de Manaus para fazer tratamento em Uberaba, no Triângulo Mineiro, estavam infectados com a nova variante. A descoberta foi feita pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, e confirmada ontem pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Apesar da constatação, o governo de Minas não confirma que o vírus mais contagioso circula entre os moradores do território. O estado de São Paulo já registrou ontem 25 casos da variante de Manaus. Esse foi o DTTV Manchetes de hoje, 16 de fevereiro de 2021. Acompanhe também o podcast DTTV Manchetes nas principais plataformas de podcast, entre elas o Spotify. Visite também as nossas redes sociais DTTV Cássia.